Olá, meu nome é Luciana Amorim, sou psicóloga da Rede Psicoterapias. Estou aqui para mais uma Rede Entrevista. O tema de hoje é a maternidade e seus desafios. Estou com a nossa convidada Karina Campos. Ela tem um projeto muito bacana que chama Maternidade Empoderada. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre ele. Conta pra gente como que surgiu, como funciona. Olá, obrigada pelo convite da Rede. O projeto Maternidade Empoderada ele é um projeto que surgiu quando eu fui mãe e eu esperava, né, ter uma receptividade, um acolhimento e não fui acolhida nem respeitada durante o meu puerpério. Então eu falei comigo assim, gente, isso não pode ser normal, né? Porque não é possível que nasce um bebê, as pessoas estão ali esperando aquele bebê, que todo mundo quer pegar aquele bebê e de repente a mãe ela é esquecida e se você está amamentando e de repente alguém fala assim, continua amamentando, então seu leite está fraco e né, a gente precisando de apoio, precisando de um acolhimento, de um entendimento do que aquela transformação na sua vida está te trazendo e a gente tem muito pouco disso. Então a maternidade empoderada, o projeto ele nasceu assim, né? Hoje a gente trabalha em defesa da mulher, em defesa da mãe, principalmente o nicho mãe, porque a gente entende que o nascer da mãe ele é muito pouco respeitado e pouco acolhido. Né? As mulheres merecem mais respeito, a gente foca muito no desejo da mãe, no desejo dessa mulher, tá? E enquanto o projeto também não é voltado só para a mãe, mas simplesmente para a mulher, porque hoje em dia a gente fala, né, tem o desejo de não ser mãe e muitas pessoas questionam, mas por que você não quer ser mãe? Isso toda mulher precisa ser mãe. Não, a gente chegou num ponto de escolha, né? Então, em defesa da mãe, em defesa da mulher, por mais sororidade entre as mulheres e principalmente por um nascer da mãe mais apoiado, mais humanizado, mais respeitado e desmotivando aí assédio parental, cultural, social, moral e físico. Sim. E aí você chegou a entrevistar mães? Me fala um pouquinho, assim, como que foi essa experiência? O que você percebeu, né, com essas entrevistas? Quais foram os maiores desafios, né, contados por essas mães, nos primeiros momentos, depois, né, porque eu acredito que deve ter mães de diversas idades. Com certeza. Então, só voltando um pouco, né? Vou falar pela primeira vez um pouco da minha história. Acho que né, a gente fica claro quando a gente fala da gente mesmo. Quando a minha primeira filha tinha 6 meses, eu tomava uma medicação justamente pela depressão pós-parto, que prosseguiu. Eu tomei sertralina, Rivotril e até um outro medicamento que eu não me lembro o nome. E aí de repente eu saí, precisava fazer um trabalho, saí de casa e ia andando pelas ruas, né? Eu fazia terapia também, um acompanhamento. E o meu terapeuta ele virou pra mim e falou assim, Karina, por que você não conversa, começa a criar um ciclo, né? Conversa com as mães e tal. E aí eu comecei a fazer isso, né? Mas numa tarde eu saí andando pela bairro Nova Suíça, né? E eu precisava encontrar, entre uma reunião e a outra, eu falei, eu quero fazer minhas unhas. E eu achei um salão e falei, né, tem um horário? Agora tenho. Era uma senhora de aproximadamente 60 anos. E aí eu comecei a conversar com ela. Quando ela me contou a história dela, eu fiquei curada. Porque tinha toda a relação com aquela questão de tudo que eu estava ali defendendo, né? Do assédio na maternidade, por mais respeito ao nascer da mãe. Então ela foi me contando a história dela e a partir desse momento eu falei, agora eu vou fazer um projeto. Eu voltei no terapeuta e falei, não, agora eu vou fazer um projeto, eu quero defender uma tese na UFMG, eu quero levar isso para a área acadêmica. Ele falou simplesmente, sai dessa área, você vai pegar a linha, vai passar em torno da cabeça do alfinete milhões de vezes e pode podar algumas coisas. Vamos conversar, né? Vamos dialogar com a sociedade, dialoga com a sociedade, porque a sociedade precisa disso. Isso urge socialmente. E aí foi que eu comecei a caminhar. E agora, igual a gente estava batendo um papo antes, só agora eu comecei a colocar à tona, a ter coragem de soltar alguma coisa e principalmente falar de mim e trazer essas histórias, né? E o projeto se tornou social, um projeto social. Hoje a gente tem, né,
uma proposta de acolhimento a essas mães desde a adolescência, porque quando a gente fala da maternidade, como eu falei, a gente vai falar de prevenção. Depois que essa menina já está grávida, a gente não tem como dizer, oh, poxa, você não usou camisinha, porque não é esse o julgamento, né? É acolher, a ensinar, a direcionar, né? Isso tudo é parte do desejo dela também. Eu não vou chegar falando, você vai fazer isso, isso. Ela, né, tem total liberdade para poder ser ela e prosseguir com a vida dela. Então, quando a gente... E o segundo momento já é o acolhimento às mães violentadas, as mães que passam por vários tipos de assédios, como eu falei, e fazer um resgate a essa mulher, fazer com que ela se sinta empoderada mesmo, que é o nome Maternidade Empoderada, esse empoderamento. Essa primeira entrevista então surgiu assim, né? Foi por acaso? Foi por acaso. Porque normalmente, né, quando a gente está no salão, a gente conversa bastante, né? E as pessoas às vezes trazem, né, sobre coisas da vida dela, então foi um achado. Foi um achado. Eu acho que foi tudo direcionado, guiado, acredito que eu precisava tanto dela na minha vida que ela apareceu na minha vida. Naquele momento em que eu mais precisava, de saber que eu não era sozinha, que eu não estava só. E aí eu comecei a falar com todas as pessoas que eu falava, todo mundo tinha uma história para me contar. Sim. Eu estou desenvolvendo isso, estou fazendo aquilo, tem isso, tem aquilo. E aí a gente subdividiu a maternidade também em dois aspectos. Quais? Né? Primeiro, o aspecto de tudo que é natural da mulher, tudo que é natural da fisiologia da mulher, tudo que é natural de acontecer no corpo, no psicológico. E no segundo ponto, a segunda divisão, é tudo que é imposto socialmente e culturalmente. Né? Porque é normal eu ter meus medos, medo do parto, medo do novo, enfrentar os desafios, medo de tudo dessa transformação que vai ser na minha vida. Sim. Mas eu passar por essa situação, desse medo, e ser taxada, ser culpada, ser culpabilizada socialmente e ter que seguir regras ou dicas ou ditaduras sociais e culturais, já com tudo que eu tenho no meu contexto, aí é de deixar qualquer uma pessoa mesmo embaralhada, com problema, com aspecto psicológico, né, fica abalado. Então, é subdividir tudo que é natural do ser mãe, do ser mulher. O sofrimento que é natural. Existe algo que é natural, mesmo que é um sofrimento, é um aprendizado, mas é algo natural. Né? E imagina só, eu começo a amamentar, eu estou amamentando pela primeira vez meu primeiro filho. De repente, eu tenho uma rachadura no seio, eu sinto dor para amamentar, mas tudo bem, é algo normal. Sim. Agora, se eu tô naquele momento e a pessoa chega pra mim e fala assim, mas o seu leite não é suficiente, mas o seu leite é fraco, por isso que o bebê não para de chorar, isso vai passar, tem que sentir dor mesmo, isso não tem cabimento, porque hoje em dia a gente tem tanta informação, a gente tem pessoas especializadas pra tudo, que basta a gente buscar, né, a informação, o conhecimento, a gente não precisa ser taxada e imposta e viver sob pressão. É possível ter uma trajetória mais amena, mais leve. Certo? Porque esse o parâmetro que eu utilizei. O que é natural e o que não é. Não, a rachadura é natural, mas não dizer assim, você tem que aguentar, é assim mesmo. Não, né? existe não olhar um acolhimento, entender? Não, vamos procurar uma ajuda, né? Exatamente. Isso não acontece, às vezes acontece assim, o aguentar, né? Que na sociedade tem muito assim, ou se espera que todas as mulheres, né, queiram ser mães e todas as mulheres estão preparadas para ser mãe, não entende isso como algo aprendido, né? Que ser mãe é algo aprendido, então como qualquer outra coisa, vai errar, vai acertar. Exatamente. Né? Então, você percebeu isso? Como que você vê isso também no projeto? Quando a gente fala de maternidade e você vai ser mãe pela primeira vez, você nasce mãe assim quando nasce o seu filho, nasce a mãe. Sim. Quando você vai ser mãe pela segunda vez,
nasce uma nova mãe. E a maternidade, ele é um processo tão maravilhoso, tão mágico na vida da mulher, né? E também, a que não tiver interesse em ser mãe, tem todo o direito, tem toda a magia naquele contexto, porque nós nunca saberemos, né? Você que é mãe também, Lu, a gente nunca vai saber o que é ter vivido sem ter um filho. Sim. O que é você viver com aquela liberdade sem ser tolhida. Mas hoje a gente tem um outro sentido. A gente tem um filho, então a gente convive com isso, né? Sim. Mas a oportunidade que a gente tem de fazer escolhas é um resgate que a própria mulher fez no seu contexto histórico, né, e social. Então a gente entende que existe um direito aí e nem toda mulher está preparada. Até mesmo quando a gente fica grávida, vem aquele, né, um receio, vem o medo, porque a gente está lidando com o novo, está lidando com o desafio. Então a gente compreende que a maternidade ela é algo aprendido, né? Nasce o filho, nasce a mãe, e os contextos, todas as variações, e esse nascer da mãe que a gente considera, ele é um nascer constante. Hoje eu sou mãe de um filho pequeno, eu sou mãe de um recém-nascido, eu sou mãe de um bebê de 3 anos, eu sou mãe de um adolescente, sou mãe de um filho adulto. Nós estamos sempre aprendendo a ser mãe em cada fase da vida do filho, né? A grande questão que a gente considera que é de suma importância, qualquer papel que essa mulher ocupar, que ela tiver na vida dela, o resgate ao papel de mulher é imprescindível. O que garante a sanidade da mulher é o encontro dela com ela mesma e não a satisfação ou somente na maternidade, ou somente na questão profissional, ou somente em lidar com o outro. A mulher é necessária para ela mesma, necessária para essa sanidade mental. Quando a gente fala do contexto da maternidade, né, a gente estava considerando aí principalmente a questão da escolha. A mulher que quer ser mãe, a mulher que não quer ser mãe. A gente considera que é um resgate da própria mulher no seu próprio contexto histórico e cultural, né, social. Porque é um potencial de escolha. Eu nunca vou saber o que não é ser mãe, o que é ter uma vida sem filho, né? A escolha da mulher que não tem o filho não vai saber o que é ser mãe. Não pelo simples fato de não saber alguma coisa, mas por questão de escolha. E isso deve continuar sendo respeitado. É uma questão assim, nós chegamos a um ponto em que precisamos de mais sororidade, compreensão de umas com as outras, com as escolhas das outras e o desejo da outra, o respeito ao desejo do outro, da outra, né? É uma questão bem... acho que a sociedade precisa disso, de mais sororidade. Sim, que se esbarra, né, um pouco assim, no empoderamento feminino e com o empoderamento que você trabalha, né? Que é o empoderamento materno. Sim. Né? Que... né, por essas escolhas e elas serem respeitadas tanto na sociedade, mas como com as outras mulheres, né? Sim. Quando a gente fala de empoderamento, acho importante fazer esse resgate, né? Porque a palavra empoderamento, ela veio como um presente de Paulo Freire para o vocabulário brasileiro. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas falarem né, empowerment, que é empoderar o outro, mas empoderar o outro, dar autonomia ao outro, dar poder ao outro, sendo que às vezes esse poder ele tem que vir de dentro, né? Se você me empodera, eu posso simplesmente não me sentir empoderada. Então o empoderamento é algo que vem de dentro, é algo que nasce da gente, né? Então por isso o termo muito utilizado no contexto feminino, no contexto do universo da mulher, porque o empoderar-se, ele significa muito a mulher se fortalecer no seu próprio contexto, né? Seja um contexto de sofrimento, seja um contexto de aprendizado, seja um contexto de enfrentamento de desafios. O empoderamento é aquela superação de si mesma, é aquele fortalecimento. E quando a pessoa sempre que você pede uma mulher para contar a história dela, ou muitas vezes igual eu faço as entrevistas, né, no meu ponto de trabalho, qualquer lugar é um lugar para eu trabalhar, qualquer lugar é um lugar para eu ouvir uma história. Todos os lugares onde eu vou e eu falo um pouco do que eu faço, as pessoas querem me contar as histórias delas. Então, mas temos um grande problema. A maioria delas pede para que não seja registrado o nome verdadeiro dela. Então assim, a gente trabalha muito com o pseudônimo dessa mulher,
porque quando a gente fala de assédio parental, assédio cultural, assédio moral, assédio né, social e físico, as mulheres se resguardam porque tem sempre alguém que elas estão se resguardando por trás delas mesmas. Né? E a gente trabalhar nesse contexto de violência contra a mulher, de violência, a gente está sempre, a sociedade tem vergonha de falar. Né? Eu estou infeliz no casamento, eu fui agredida, eu fui verbalmente agredida, porque o assédio moral, uma exposição do outro, por exemplo, há uma situação que denigra a imagem dele. Muitas vezes essa situação não é uma situação verdadeira. Muitas mulheres, às vezes que eu tenho conversado, me falam, olha, eu estou casada há tanto tempo, eu trabalho, faço de tudo, eu quase mantenho a minha casa, cuido do filho, cuido, né, ela gere aquele contexto familiar e o parceiro, o companheiro vira e fala assim, você não é uma boa mãe? Você deixa a desejar como mãe? Então, existe uma relação que é uma relação familiar, existe um contexto familiar. E quando essa agressão é de adulto para adulto, essa mãe, ela tem um direito de ser respeitada. Ela tem todo um direito, ela precisa de que a sociedade crie um dever de respeitá-la. Né? E quando foge disso, a gente cai em alienação parental. Quando é o pai falando, a sua mãe é assim, eu deixo, não é para o adulto, cai na criança, recai sobre a criança, aí a gente vai pela questão da alienação parental. Então, né, eu vou pegar o gancho aqui, vou falar, a gente vê muitas pessoas divorciando, muitas pessoas separando, passando por um processo dos mais difíceis, né? Constituir uma família, ninguém constitui uma família querendo que essa família se desmorone. Mas, hoje em dia a gente vê um índice muito alto da guarda compartilhada. Muitas vezes existe aí uma violência muito grande com essa mãe, existe uma questão de direito, preto no branco, né? Os pais têm o direito, mas e os deveres? São iguais para ambos? Às vezes para homem e para mulher? O direito, né, da visitação, de estar em contato, mas se preocupa pouco com os deveres ali, né? Não se estabelece. Quando as famílias elas estão doentes, por que a gente fala isso? Porque a cultura diz, né? Nós estamos assim enraigados, introjetados de uma cultura doente, de que existe uma hierarquia familiar. E hoje a gente já sabe que a mulher ela trabalha fora, a mulher ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela tem uma relação com o pai dessa criança, ela tem uma relação com o namorado, ela cria as relações dela. Ou, né, isso vai depender, independente de sexualidade ou não. Mas o que acontece? Se a gente tiver uma hierarquia familiar, o operacional é de quem? Né? Dentro da família não deve existir uma hierarquia, deve existir uma linearidade, um compartilhamento de deveres, um compartilhamento de direitos. Porque senão adoece quem fica no operacional. Imagina você chegar na sua casa, tá lá, né, o seu filho, a sua casa, você, além de trabalhar aqui o dia todo, você vai para sua casa e tem que executar tudo sozinha. Porque o operacional é da mulher, é a jornada tripla, quádrupla, né? Então, porque o operacional é seu. Exatamente. Então, esse é um contexto que tem que ser revisto socialmente. Né? Sim. Esse aspecto que você falou é muito interessante, Karina, tanto dos direitos e dos deveres. Eu acho que a sociedade foi mudando, né? Então, esses deveres também mudaram, né? As mulheres estão trabalhando, então ela tem né, outras funções. Então, acho que uma dificuldade, né, na maternidade é entender esse nova, né, configuração da família, né, senão vai ter um adoecimento, e entender qual que é o papel de cada um, né, o que cabe cada um ali. Então, fala um pouquinho assim, desse que é um desafio, né, entender essa nova sociedade e ter uma família harmônica, né, cada um compreendendo o lado do outro, né. Sim. Para a gente falar um pouco sobre esse contexto familiar. Quando nasce um bebê, existe uma criação de relação
desse filho com o pai, aí o vínculo com a mãe, como é um vínculo de geração e de amamentação, ele já existe desde a gestação, né? Mas extra-uterino, né, ele vai ser aprendido. É uma relação, mas já com muito mais vínculo. Então o papel do pai entra aí também como esse pai precisa se empoderar também. Sim. Né? E esse empoderamento do pai nesse contexto familiar, primeiro a gente vai destrinchar um pouco. Essa é a relação do pai com o filho, a relação do pai com a mãe, a relação desse homem com a mulher, da mulher com o homem, e a observação de ambos, tanto da mulher observando a relação pai e filho, quanto do homem observando a relação mãe e filho. Né? É imprescindível que quando a gente considere o contexto familiar, a gente entenda que esses papéis precisam ser respeitados e que existe uma diferenciação. Sim. Né? A partir do momento que está ali naquele momento turbulento de nascimento, existe um desencontro muito grande. Principalmente a mulher se perde dentro dessa mãe. Até ela se reencontrar e se restabelecer psicologicamente, após, né, vários fatores que acontecem ali, ela vê a necessidade desse companheiro. Por isso que hoje o pai, ele é imprescindível, o papel do pai, acompanhando o parto, acompanhando as consultas, criando, desde antes, criando essa relação também, esse direito dele também. E o papel do pai, quando esse filho nasce, é um papel de ajuda contínua, primeiramente para essa mulher, e assim ele vai criando uma relação com essa criança, com esse filho também. Então são muitas relações dentro de um contexto familiar. Um exemplo para a gente entender um pouco desse resgate do homem também, essa tentativa de empoderamento, de criação e de participação familiar, é paizinho, vírgula, pô, paizinho? Eu não, paizinho, vírgula, eu sou um paizão, eu sou um companheirão, eu participo da educação, eu faço tudo que eu posso dentro daquele contexto. O outro blogueiro também, o pai tem que fazer de tudo. Então, já existem movimentos dos pais em prol de empoderar-se, né? Não existe algo assim que fica só a mãe só empoderada. O pai também tem que se empoderar, ele tem que ser participativo. E toda criação de relação, por exemplo, se eu crio uma relação com você, sou eu que crio com você. E isso também dentro do contexto familiar, né? O pai tem que ter uma preocupação de criar uma relação com o filho, com a filha. Sim. A mãe cria uma relação com o filho, com a filha. E são relações de confianças. Aí a gente, né, perpassa por esse contexto de relacionamentos. As relações que a gente cria na vida, né? Começam dentro de casa. Sim, as relações humanas ali, né? E um entender o papel do outro, respeitar o papel do outro. Que é um desafio que ainda tem esses movimentos que servem que servem de exemplo, né, pro resto das pessoas, de uma maneira de se pensar diferente, né? Eu adorei essa frase que você falou, porque quando a gente pensa em respeitar o papel do outro, a gente pensa, existe um papel de mãe, existe um papel de pai. Sim. Certo? E quando a gente passa a competir dentro da família, aí não vai sair uma coisa legal, uma competição entre mãe e pai, para provar para o filho quem que ama mais, quem que faz mais, quem que executa mais, quem que manda mais. Quem que obedece mais. Né? Exatamente. Quem que é autoridade, quem que é mais afetivo, quem que romantiza, quem que é mais, né, tem mais disciplina, mais rigidez. Então isso tudo faz parte do contexto familiar. Sim. O ponto de partida, o melhor ponto continua sendo o diálogo. Aquela questão que a gente já aprende desde pequeno, né? E ponderar isso dentro do contexto familiar, do aprendizado familiar, né? Porque hoje a gente, por exemplo, fala aqui muito disso por questão de família com filho pequeno. Mas Sim. aí ele chega na adolescência, como que você lida com esse adolescente? Sim, vai brigar pai e mãe porque ele está numa fase diferente e vocês não sabem como lidar com essa fase? Né? E o papel do pai e da mãe. E como é que fica a relação pai e mãe? Sim, mas que eu acho que, né, quando se vem pequeno, acho que por isso que a gente fala muito da criança pequena, quando já é conturbado desde a infância, depois aquilo só, né, só piora. Aí às vezes é o reflexo daquele, né, que faltou aquilo, né, da família. Que faltou, né, que entender o outro, respeitar, e às vezes até se um tá mais, né, lúcido, vamos dizer, do que o outro, né,
ajudar, né? E existe uma questão. Com a maternidade, né? Aí vamos falar um pouco, desmistificar essa maternidade cor-de-rosa, né? Com a maternidade vem muito trabalho, né? Ela vem uma carga doméstica que eu falo no sentido de execução de atividades do lar, de fazer uma comida, de dar o banho no filho. Existem os momentos que são prazerosos, por exemplo, nossa, hoje eu quero dar um banho, brincar com essa criança, mas e a questão da obrigação diária, né? Dar o banho todos os dias, fazer a comida todos os dias, arrumar a casa, sair para trabalhar, cuidar daquele contexto todo. Não, todas as finanças, né? Todas as finanças, né? Prover, né? Porque a mulher hoje também ajuda a prover. Ou é só prover, ou ela é só provedora sozinha naquela família. Então a gente tem que ponderar essas situações, porque toda a rotina que é pesada, toda essa carga doméstica que vem com a maternidade causa uma infelicidade muito grande. Sim. Então a gente tem que pensar como a gente vai tornar isso mais leve. Por isso que eu falo, são questões naturais, mas se essas questões naturais vêm com pressão social, com pressão cultural, com assédio, briga, discussão dentro de casa, você não é boa mãe, você não presta pra isso, você não presta aquilo. Quem que sobra? Como é que resgata? Né? Tanto o homem, como é que ele se resgata como homem? Como essa mulher se resgata como mulher? Né? Portanto, o papel de mulher é o que vai garantir a sanidade para todos os outros papéis que essa mulher tiver na vida. Então esse seria tipo, sei lá, um conselho, o primeiro passo que você daria, né? Nunca se esqueça. Olhar para a mulher que existe, né? Não esquecer, virou mãe, esqueci. Tem um pedacinho, um texto que a gente fez que fala assim, olha, para você, 2 horas que você passar longe do seu filho, indo ao salão de beleza, fazendo um supermercado sem a presença desse filho, uma noite que você dormir melhor, você já é outra pessoa. Sim, fazer coisas que você gosta, né? Pequenas coisas do cotidiano, pequenas coisas que fazem com que você possa estar consigo mesma. Entendi, conectada com você mesma, né? Não simplesmente é uma questão de vaidade, eu quero ir ao salão de beleza porque eu quero meu cabelo. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de resgate. É um momento que você está ali com você mesma. Você vai ao supermercado, você faz o supermercado sozinha, sem ouvir mãe, né? Eu choro. Você lá liga para uma amiga, né? Marcar um café, questões, exatamente, né? e sem interrupção, porque muitas vezes a gente está no telefone, quer falar, marcar um café. Exatamente, né? Sim, entendi. Então, né, resgatar, né, resgate a mulher o tempo inteiro. Então, Karina, né, você falou, né, coisas muito importantes, né, imprescindíveis, assim, eu acho que podem, né, ter outras mulheres que estão assistindo agora, né, e estão pedindo socorro, não, né? Agora que estão entendendo o que está acontecendo com elas. Então, né, assim, você também é psicóloga, né? Então, fale um pouquinho mais assim, né? Que tipo são esses trabalhos que você faz? Como elas podem entrar em contato com você? Ok. Primeiro momento a gente trabalha com a escuta, né? Porque a psicologia nos dá um respaldo de atender e acolher essa mulher através da escuta. Hoje a gente tem um site que é o www.maternidadeempoderada.com.br. Lá tem todos os meus contatos, todas as formas de interagir comigo. A gente tem rede social, tanto Facebook quanto Instagram, @maternidadeempoderada. Eu estou totalmente aberta a escutar, a acolher essa mulher. Hoje a gente está direcionando sim um trabalho para a cidade de Lagoa Santa, que é o acolhimento de uma comunidade, tem aproximadamente 6 mil famílias e que demandam totalmente um direcionamento, né, de acolhimento e atendimento para esse público. Mas a gente está à disposição, nosso trabalho é basicamente feito através do outro, eu não consigo conscientizar sozinha, a conscientização, que é também uma palavra trazida por Paulo Freire, ela se dá quando as pessoas compreendem algo e que também participam. Então, o meu trabalho, nosso trabalho hoje, social, é para que as pessoas entendam o que é o direito do outro, principalmente quando a gente está falando do direito da mãe. É um direito de escolha, é um direito que merece ser respeitado, é um acolhimento e é o respeito. Apenas isso.
E como é que a gente faz com que isso se multiplique? Através de pequenas ações. Sim. Hoje eu entendo que é necessário, porque eu falo de direito o tempo inteiro, mas o direito não existe, o direito existe se eu tenho um dever. Né? Na verdade, o direito existe se eu tenho um dever. E o meu dever é de respeitar, o meu dever é de cumprir, de acolher e de ter principalmente mais bom senso social, né? Que seria uma máxima, uma premissa bem interessante aí pra gente partir, dar o primeiro passo, né? Cada um dá o primeiro passo. Não, o projeto é muito importante, né? Porque às vezes a gente também tem que saber que a gente tem aquele direito, tá? Né? Exatamente. Então, muito obrigada, né, pela entrevista, adorei a entrevista. Eu que agradeço. E aí vai ficar, né, os contatos, né, da Karina. E se alguém tiver alguma dúvida e se quiser também pode perguntar, que a gente responde, direciona para a Karina. Tá? Muito obrigada. Obrigada. E até o próximo vídeo.